paga aí R$50 em 5 almoços pra você. E aí pronto, foi assim que eu virei. O que a gente fazia lá 3, 4 anos atrás é a mesma coisa que a gente faz hoje. Nós já estamos na casa de quase 100 mil pessoas, nós temos 95% de média de honestidade, nós temos mais de 220 mercados. Cara, nós temos que ser honestos para o país prosperar. A Bionest pra gente é uma ferramenta pra gente conseguir impactar pessoas. A desonestidade, apesar dela existir, ela é controlável. A honestidade ela só pode ser mudada através do exemplo. Então, a gente também tem que punir quem faz o errado. E está começando mais um episódio do Aurum Podcast. Ao meu lado, Felipe Penoni, mais uma vez. Pela oitava vez a gente está tentando gravar esse Pela oitava vez. podcast. Ao meu lado, o Henrique Stuart. E é um prazer, hoje estamos aqui com duas pessoas muito especiais, mas antes da gente falar dos nossos convidados, vamos falar do nosso querido patrocinador, Minimal Club. Minimal Club, ó, essa caixa aqui dentro tem 2 camisetas sensacionais. Você aí que tá... desesperado, demora 5 horas pra escolher a sua camisa, pra sair de casa, fica, eu vou com a que tem estampa, não. Minimal Club veio pra resolver esse seu problema. Camisetas de qualidade, algodão egípcio, Super confortável. Você vai lavar 80 vezes, vai parecer que você comprou ontem e você não vai ficar perdendo seu tempo, sabe por quê? Porque ela é bem minimalista, das cores branca, preta, tem outras cores também bem padrões e... a gente vai presentear os nossos convidados. Vamos. Como a gente sempre faz. Então, segue aqui um presentinho da Minimal Club e já aproveita e apresente os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos, Marcelo Carneiro, Vitor Casagrande, fundadores da Bionest. Presente de vocês, uma camiseta pra cada aí. Ó. Aí, galera, mostra pra câmera ali, ó. Nós estamos com moral, viu? Demais. Aí, ó, é bem básica, viu, gente? Bem básica, você pode usar pra tudo. Pode usar pra tudo. Pra ir pra festa, pra ficar em casa, pra trabalhar, pra ir na academia, tudo. Falar tudo, da tudo, Minimal, tudo. o patrocínio, aquele comercial que eles fizeram, hein? Nossa, ficou legal Ficou demais. sensacional. Eles são os caras do patrocínio, né, mano? Eles sabem fazer anúncios como ninguém. É, assim. Eu aqueles acho que anúncios são fora da curva, os muito caras são bons. criativos demais. Eu acho que a Minimal veio realmente pra revolucionar e é um prazer ter eles como parceiro aqui do nosso podcast. Valeu, Exato. Minimal. Vocês são Tamo foda. junto, muito e tem obrigado. o nosso cupom aí de desconto, Aurum20. 20%. Tá aqui na descrição. E aí, gente, como é que é? Fala pra mim, esse negócio de confiar na honestidade das pessoas. Você explica como é que funciona a empresa de vocês, a Bionest. Vocês acreditaram realmente na bondade do ser humano, né? No começo, acho que todo mundo chamou a gente de louco, né? Até hoje. Até chama. hoje. É. Acho que o mais difícil, isso quebrou muito paradigma. Começou tudo com o Marcelo, lá na escola. Nós somos muito jovens, né? Eu tenho 21, o Marcelo tem 20 anos e começou o negócio dentro da escola. Foi dentro da escola do Sebrae. Marcelo vendia sanduíche natural. Começou a vender tanto sanduíche natural, primeiro, que tava matando muita aula para vender o sanduíche natural e que tava vendendo mais que a cantina. Chegou à escola, foi lá e deu um puxão de orelha, né? Pô, não pode mais vender seu sanduíche, não sei o quê. Acabou com ele. E ele tava se achando, né? Pagando a Coca-Cola pra todo mundo e não sei o quê. E aí chegou, tomou um puxão de orelha e ela pensou assim, pô, agora eu tenho que arrumar uma forma de ganhar meu dinheiro, né? E tá dentro de sala. E foi aí que eu acho que começou de fato, né? Foi a nossa primeira experiência de venda honesta. Eu peguei os doces, a gente começou a produzir algumas palhas italianas, que é docinho, bem mineiro mesmo. Colocamos lá no meio do pátio, só que na época, o que era o mais interessante de tudo? Não tinha máquina de cartão. Então, era uma urna de acrílico com dinheiro. Então, além da honestidade dos produtos, tinha a honestidade do troco também. Então, geralmente, colocavam a nota de 10, tiravam a de 50, mas assim, era a dinâmica do jogo. Entendeu? Então o troco também era na honestidade. Nessa época ficava uma caixinha aberta. Começou mesmo com ele no meio do pátio. Ele colocou o doce, colocou uma caixa de sapato e colocou lá uma folha escrita: pegue seu doce e coloque o dinheiro aqui, confio em você. E foi o primeiro caso. Aí foi evoluindo devagarinho, mas... O dinheiro ficava lá aberto. Dinheiro ficava lá. Na escola, isso. É aberta, E a urna de acrílico, visível pra todo mundo. Aí tinha caixona cheia de nota de 2, de 10, de 20. Nota de 15 não existe, né? Mas isso aí tinha lá tudo aberto e quem quisesse pegar, pagava. E aí, o que a gente começou a perceber, tá? A desonestidade, apesar dela existir, ela é controlável. Ela é trabalhável. Então a gente começou a passar de sala em sala, falar sobre o projeto e a gente percebeu que quanto mais a gente incentivava a honestidade, mais lucrativo era o negócio. Por não ter uma linha lá na DRE,
né, nos balanços que a gente fazia semanais de gastos com funcionário, com aluguel, essas coisas, a desonestidade era um grande prejudicial. Então a gente começou a trabalhar e entender que o negócio de fato não era a venda, mas era o trabalho por trás disso e esse trabalho da honestidade para aumentar os lucros. E eu brinco que o que a gente fazia lá 3, 4 anos atrás é a mesma coisa que a gente faz hoje. Né? Mudou o sistema, mudou o produto, uma estrutura muito maior, mas sempre nesse intuito de disseminar a honestidade. Explica pra galera, o que é a Bionest hoje? A Bionest é uma empresa, primeiro, de honestidade. A gente dissemina honestidade. E a gente faz isso através de mini mercados de conveniências dentro de condomínios, empresas, escolas, hospitais. Então é um mini supermercado que fica lá. O pessoal pega o produto, eles mesmos fazem o pagamento sem ter atendimento nenhum. É tudo na base da honestidade do cliente. E a gente mensura o nível de honestidade de cada local, cada cidade, cada bairro, cada condomínio, empresa, enfim, até chegar no índice macro, que é o índice de honestidade do Brasil. Então, a nossa estratégia foi crescer nacionalmente. Hoje a gente já tem mais de 200 lojas, quase chegando a 220 lojas hoje. Todas essas lojas próprias. Começamos um modelo de franquia e um modelo alternativo também, que é uma sociedade com grandes varejistas. Mas, de fato, a gente tomou essa estratégia de um crescimento nacional para chegar nesse tão sonhado índice de honestidade do Brasil como um todo. E assim tornar o Brasil mais honesto. Essa é a Bionest hoje. E qual que é esse índice hoje? Hoje está girando em torno de 5%. Tá a média de 95%, 94% em alguns meses está oscilando. Mas acho que daqui a barraquinha, né? Até onde estamos, teve muita água debaixo da ponte, né? A gente começou... Quando a gente começou essa barraquinha lá na escola, começou a dar certo. A gente vendia lá R$2.000 de doce, a gente já tava rico já, né? E a gente começou a escalar isso para ambientes comerciais. Então começou ali coworkings, escritórios de advocacia e por aí foi. E levar essa mesma barraquinha, era uma barraquinha de doce, lá a gente colocava e o pessoal no meio do intervalo da empresa ia lá e pegava um doce, pegava um café. A gente tinha 5 mais ou menos, né? 5 empresas que a gente estava com esse modelo. 5 com o Sebrae, né? Com o Sebrae. E aí chegou e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, como era empresa de grande circulação, todas ou paralisaram a operação ou foram para o home office. E aí um olhou para a cara um do outro e não tinha o que fazer, né? Nossa movimentação, nosso faturamento veio a zero. E foi aí que a gente... não era muito longe de zero. Não mudou quase nada. Pra gente era muito na época, né? E foi aí que, de fato, né, acho que a gente fez o mesmo movimento que o mercado estava fazendo. O pessoal que estava, todo mundo nas empresas, todo mundo foi para casa, foi exatamente o que a gente fez. Pô, vamos levar agora esse modelo para dentro da casa das pessoas. E aí, na época, era a Sweet Trust, né, Marcelo? Aí a gente teve até um bate-papo com o Léo Mascarenhas, né? Uma pessoa boníssima que ajudou muita gente. E a gente estava... ele já trabalhava no segmento de condomínio. E foi muito boa essa história porque a gente chegou, né? Eu, Marcelo e o Bruno, nossos outros sócios também, 3 moleques. E aí apresentando para ele como é que ia ser o modelo e tudo mais, o móvel. A gente que desenhou lá no negócio lá de arquitetura lá na internet. A gente contratou o zelador da escola, que era o Xavier. Aí ele teve a onda da pandemia, os funcionários da escola foram demitidos, a gente trouxe ele para fazer esses mobiliários. E hoje ele é o nosso marceneiro, que produziu... As 220 lojas... As 220 lojas foi ele. Ah, que legal. Qual que é o nome dele? Xavier. Claudinei Xavier. Ô, Xavier. Abraço, Xavier. Tamo junto aí, ó. E a história do Léo foi super bacana, porque a gente foi lá criar um projetinho, chamava Sweet Trust, e na hora que a gente mostrou pra ele, apresentando, né, a ideia, ele acabou com a gente. Foi mesmo. Mas eu brinco com ele que foi o melhor sincericídio que ele já fez, porque assim... Nossa, acho que palavra chique, hein? bonita, né? Olha só. Aprendi. Como é que é? Sincericídio. Que é isso? Uma mistura de sinceridade com homicídio. É a sinceridade que dói acima de tudo. Sincericídio. Né? Sincericídio. Perfeito. E chegou e assim, a gente tava acabado da reunião, velho. Tipo assim, pô, nós não sabíamos o que nós estamos fazendo, tava tudo muito ruim e tudo mais. E a gente amava Sweet Trust, ele chegou pra gente e falou assim, nem o nome você sabe falar direito da empresa, porque era, né, bem bolado. E aí que de fato surgiu até o nome Bionest. E a gente repaginamos o negócio todo, remodelamos e criamos a primeira loja Bionest, isso que é junho de 2020, mais ou menos. Uhum. Foi uma dificuldade gigantesca, né, para conseguir essa primeira loja. A primeira loja foi na casa da minha namorada. Isso fica lá no Luxemburgo. Na casa dela? Na casa dos pais dela. No condomínio, No condomínio. Tá. No condomínio. Vai ser só pra família dela. Seja honesto dentro de casa. E tem que cobrar. Não, aí a gente colocou nesse primeiro condomínio, que era o condomínio da minha namorada. Demoramos
uns 2, 3 meses para conseguir convencer o cara. Na hora que a gente foi fazer o contrato, eu lembro até hoje, a gente tinha mudado de nome, Bionest, né? Aí na força do hábito era Sweet Trust, o contrato veio todo como Sweet Trust. Aí a gente assinou um contrato com o nome antigo. Só que no mesmo dia que a gente instalou a loja lá, a gente já chamou o segundo síndico, que era um síndico do Vila da Serra. Ele veio e no mesmo dia ele falou, olha, só queria ver a loja física acontecendo, já está aprovado, vamos colocar lá também. Depois disso, depois da segunda até a 10ª loja, foi uma coisa mais complexa, porque assim, não tinha um nível de consciência alto do público em relação ao nosso produto. A gente fez trabalhos de aumentar esse nível de consciência para as pessoas entenderem o mercado, de mercados honestos, e com isso depois ficou muito fácil. Depois dos 10, não é que ficou fácil, né? Mas ficou mais fácil do que fluido. No começo, mais fluido. E um negócio que marcou muita gente, a história da Bionest, acho que mudou muito depois da inauguração desse primeiro ponto. Chegou lá o pai e uma menina, uma filha dele, devia ter uns 6 anos. E a Bionest tem muito doce, né? Tem muito snacks e tudo mais. Então, pra criançada, é uma coisa de louco. É o paraíso. Né? Então, ela chegou lá, fascinada com o negócio, olhou e... Nó, que legal, papai, não sei o quê, no condomínio. Papai. Como é que chama? Aí o pai chegou e falou, chama Bionest. Ela, o que é isso? Aí o pai, seja honesto. Aí ela foi lá e perguntou pro pai, o que é ser honesto? E, pô, explicar isso pra menina de 6 anos é complicado, né? E o mais legal foi o seguinte, é que esse pai, ele usou a Bionest pra explicar pra filha o que era honestidade. Ele chegou e falou assim, pô, filha, ser honesto é isso aqui. É você pegar o produto, né? Não tem ninguém te vendo, mas você sabe o que é certo, você vai lá e faz. E a partir disso, a gente entendeu assim, pô, a gente não tá lá pra vender Coca, Ambev, Heineken e qualquer outro produto. A Bionest pra gente é uma ferramenta pra gente conseguir impactar pessoas. Isso aí, ter esse propósito, né, internalizado, fez toda a diferença. Assim, hoje todo produto, hoje a gente carrega na camisa comodidade, honestidade em primeiro lugar. A gente acorda da cama para disseminar honestidade, gerar comodidade da forma mais simples possível. Então, todo produto ou serviço que a gente cria hoje, ele tem que envolver em primeiro pilar a honestidade. Só que como que a gente dissemina honestidade? Criando ferramentas que tangibilizem um valor intangível, que é a honestidade. Então, a partir do momento que você tem um valor intangível do que é ser honesto, é bem difícil ser explicado isso. Mas a gente acredita hoje que a honestidade ela só pode ser mudada através do exemplo. Então, quando você tem uma ferramenta para tangibilizar a honestidade através do exemplo, você vai lá todos os dias e consome, mostra para o seu filho ou para sua filha uma compra na base da honestidade, você está tangibilizando essa explicação para qualquer pessoa, desde 3, 4 anos de idade até uma pessoa de 90, 100 anos de idade. Mas, tipo assim, vocês falaram que o índice é 95%. Pessoas que realmente vão lá e... Compram da forma correta. Compram da forma correta. Mas os 5%, por exemplo, o cara que vai lá para não ser honesto, ele vai lá para não ser honesto do jeito certo. Então, ele provavelmente vai pegar coisa pra caramba e pode dar um prejuízo. Já teve um cara dentro desses 5% que já deu um prejuízo ferrado pra empresa de vocês? Já. Tem de tudo, pra falar a verdade. Tem tanta pessoa, né, que entra já com 2 sacolas e pra fazer a festa, quanto também, não, é só uma balinha. Só que é só uma balinha aqui, é só um chocolatezinho aqui, e no volume é muito porque na minha visão, tipo assim, o cara que vai lá pra pegar 2, ele fala, pô, já tô pegando 2, a merda ele já tá fazendo. Mas eu vou pegar 20, 200. O que acontece? Até falando, explorando mais honestidade. Como que a gente trabalha hoje, como o Marcelo colocou? Em 2 frentes. Primeiro, estimulando a honestidade, vangloriando a honestidade, que é no sentido, pô, das ações que a gente faz. Tanto de, nós estamos colocando agora a nota de R$50 nas lojas, com numa plaquinha escrito... R$50 de verdade. De verdade. Tá? Qual a diferença de pegar essa nota ou pegar um produto? Confiamos em você. Caso a pessoa tire a nota, fique e pegue a nota, tem uma frase por trás da nota. A desonestidade de poucos influenciam na credibilidade de muitos. Tinha uma nota de R$50 aqui. Uma ação dessa, a gente consegue impactar muito. Os caras brincam com perigo, hein? A gente consegue impactar muito quem é honesto, impactar muito pessoas. Nossa, que legal. Isso, como o Marcelo colocou, isso aí acaba disseminando muito. Agora, por um outro lado, quando tem uma ação, pô, o cara que vai lá e pega 2, 3 sacolas de produto, ele vai ver a nota lá e vai rir, não vai ser impactado por isso. E aí, hoje, a gente tem ações para, de fato, inibir desonestidade.
Pergunta. Qual que é a diferença de uma pessoa que rouba... A gente chama taxa de esquecimento, tá? Pra ser mais sutil, mais leve. Mas qual a diferença de uma pessoa que rouba uma bala fine e 3 kg de picanha? 3 kg de picanha, mais gente vai ficar feliz, né? O churrasco vai ser caprichado. Só isso. E qual que é a diferença de uma pessoa roubar 3 kg de picanha e 50 milhões de reais? Não, pois é aquela questão de que a pessoa ela já não é honesta, porque ela tá roubando, né? Não é sobre o valor, é sobre o ato. O ato de E pegar aí, sem... entra um caos... Até, só para completar aqui, como que a gente está inibindo desonestidade hoje? Com tecnologia. Então, monitoramento e controle de acesso. A gente está colocando isso nas lojas para a gente entender, quem está entrando na loja e qual que está sendo... e o que ela está fazendo na loja. Mas a pessoa, mas isso aí você não está mais sendo honesto e tudo mais. O que a gente percebeu? Que se a gente não tiver controle, estava acontecendo que a Bionest estava sendo uma forma de acontecer desonestidade e a gente estava passando pano em relação a isso. E não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar exatamente que a desonestidade não vai acontecer e que a gente não vai tolerar isso. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente tem ações, né, mais ilustrativas, como essa questão da nota, a gente também tem ações para mostrar assim, olha, aqui não vai acontecer. Isso aqui não é o certo. Então, a gente também tem que punir quem faz o errado. Agora, só para bater esse ponto de honestidade, a gente tá falando assim, qual que é a diferença de roubar uma bala, uma cerveja e tudo mais. E tem um caso, gosto muito de... É um caos, na verdade, né? Um cara que era milionário lá da Califórnia. O cara tinha uma mansão. Chegou, ele foi lá e perdeu a chave dessa mansão. Porque perdeu a chave dessa mansão, ele foi lá e chamou o chaveiro. E o chaveiro, em 2 minutos, foi lá e abriu a mansão dele. Ele ficou olhando pro chaveiro e falou assim... Tá de sacanagem, tem 2 milhões de obra, de não sei o quê, de TV, papapá, e você em 2 minutos foi lá e conseguiu abrir minha porta? O chaveiro chegou pra ele e falou assim, olha, 1% das pessoas, você pode deixar sua casa aberta que ninguém vai pegar nada. 1% das pessoas, você pode ter o melhor sistema de tranca, de tudo, de segurança do mundo, que eles vão tentar dar um jeito de entrar na sua casa. E 98% das pessoas são honestas até onde isso convém a elas. E essa pequena tranca aqui faz com que essas 98% das pessoas não entrem na sua casa. Então, isso aí mostra muito pra gente refletir e a gente enxerga muito que a Bionest é essa pequena trava, que tá ali pra cutucar, né, pra pessoa sempre relembrar que quer ser honesta. Tocar o ego dela ali. Exatamente. Não é que a gente vai, às vezes, conseguir impactar 1% que tá lá embaixo, mas pelo menos, grande maioria, a gente consegue ter um impacto grande. É tipo assim... Vocês estão no desafio dos treinos, né? Uhum. De fitness. Tá, quantos treinos você vai fazer? 400 treinos no ano. 400 treinos no ano. Se você não exercita, se você não treina, você não vai conseguir correr uma maratona. Então, é mais esse exercício diário, entendeu? A gente fala que é a dose diária de honestidade das pessoas. Então, quando você vai lá, você não está comprando o produto. Você está falando, cara, nós temos que ser honestos para o país prosperar. Não adianta o estudo, né? Fazer 400 treinos em dezembro, né? Entendeu? Você tem que fazer todos os dias. Porque senão não surte um efeito. Às vezes pode surtir um efeito imediato. Às vezes, na hora que você vê uma reportagem que falou da Lava Jato, sei lá, de N coisas que acontecem hoje no setor público de corrupção. Aí você vai falar, nossa, eu tenho que ser honesto. Aí você vai, é honesto uma semana. Aí depois você vai lá e fura fila. Entendeu? Coisas do tipo que... Aí, no sentido contrário também. Você fura fila, não deu nada. Vou pegar essa bala aqui, não deu nada. E o que é o conceito, né? Um pouco mais de teoria, que é o SMORC lá, que explica a desonestidade. A lógica é o seguinte, quando a pessoa vai cometer uma desonestidade, ela coloca na balança, por um lado, o benefício que ela vai ter cometendo essa desonestidade, aí um exemplo de furar fila, contra a chance dela ser pega cometendo a desonestidade e a consequência caso ela seja pega. E aí é como se toda decisão que a gente tivesse, a gente coloca na barra, não. Aqui é melhor furar a fila, porque ninguém vai ver mesmo e não tô nem aí e tudo mais. Não, opa, pera aí. Eu sei que olha o impacto que isso aqui vai gerar para minha sociedade. Quando a gente começa a passar esse senso, até mesmo social, acho, para as pessoas, no sentido de, você não tá sozinha no mundo, a sua ação reflete em muita gente, isso aí pra gente impacta bastante. Até, né, em escolas, quando a gente faz isso, é mostrar... vocês têm um outro case que é legal. Teve um caso de um condomínio, a gente pegou nas câmeras 2 filhos, né, da mulher que desviaram lá na Bionest. Ela chegou, ela pagou tudo que os filhos pegaram e ela levou os filhos no nosso galpão
para mostrar para eles o que tem por trás. O tanto de emprego que gera, o tanto de coisa que acontece por trás daquela loja que Isso tá é ali. um ponto. A gente faz muito patrocinado também, né? Sabe qual que é o maior índice de comentário que tem lá? Além de, que ideia legal e tudo mais. Vocês geram desemprego. Nós não geramos desemprego. Não geramos. Hoje, a gente vai bater agora 75 funcionários esse trimestre, 100 funcionários nesse semestre. Isso está gerando desemprego? Não está. Eu acho que na realidade vocês estão gerando emprego porque antes não tinha supermercado em condomínio. Exato. E são empregos que realmente fazem a diferença. Qual que é o nosso emprego, por exemplo? Nós temos analista de honestidade. Qual outra empresa no Brasil ou no mundo que existe um analista de honestidade? Exato. E essa é a ideia de quem fala também, quem falava, por exemplo, que a internet ia causar desemprego em massa. Beleza, realmente, as máquinas, tecnologia fez deixar de existir muito emprego, muita função que tinha antes. Só que o tanto de coisa que surgiu depois... Marketing digital, analista de marketing, tudo isso que está na internet, por exemplo. Que hoje é uma das profissões mais valorizadas no mercado inteiro. Não, mas porque, tipo assim, a ideia, vamos fazendo uma análise econômica aqui, né? Tem um cara que até recomendo o pessoal de casa pesquisar a respeito, Schopenhauer, ele fala o seguinte: quando vem algo inovador, todo mundo fala, essa coisa destruiu o mercado já existente. Então, por exemplo, quando o iPhone veio, o iPhone destruiu muitas empresas, levou muitas empresas à falência. Literalmente, ele revolucionou o mercado. Só que, em contrapartida, ele gerou um novo mercado que gera mais emprego, que facilita mais a vida das pessoas, tem muito mais benefícios comparado com o mercado anterior. Então, assim, as pessoas às vezes olham só para o que ficou para trás. As pessoas olham, a Bionest colocou lá um supermercado no prédio, no condomínio, tá tirando o emprego do cara que trabalha no caixa. Tipo, na verdade, tudo bem, ele pode estar tirando o emprego desse cara, mas vamos analisar os outros empregos que a Bionest está gerando no mercado. É a cadeia, mas além de nós, também vamos colocar a empresa de tecnologia nossa, tá? Que faz a nossa tech hoje. Apesar de não ter caixa, quantos desenvolvedores tem lá naquela empresa para gerar esse sistema? Exato. Então você cria novas oportunidades, na verdade. Você, tipo assim, tá pegando aquilo que antes existia, tá tirando, mas você precisa colocar alguma coisa no lugar. Porque as dores são diferentes. O que um prestador de serviço ou um funcionário faz? Ele supre dores. Sim. A nossa dor é honestidade. Não adianta eu colocar lá 220 caixas de supermercado nas lojas, por quê? Segurança. E aí? Aí entra num ponto até de honestidade, por exemplo. Quantas empresas gastam hoje com compliance? O que é compliance? Compliance nada mais é do que uma estrutura de meio que fiscalização. As regras do jogo entendeu? no ambiente corporativo, né? Então mostra lá o que pode e o que não pode. A nível de relacionamento no trabalho, a nível de comportamento, aí envolve assédio, envolve as regras do jogo. Provavelmente também auditorias. Cara, quanto que as empresas investem hoje? Qual é o custo? Tem uma pessoa que a gente conversou, ele até palestrou pra gente nas nossas reuniões de liderança. Cara, hoje tem 6 mil funcionários. É de uma mineradora. Ele falou, cara, eu gasto milhões aqui pra ir contra o que vocês pregam. Que é exatamente o controle. Mas como assim, ir contra o que vocês pregam? No caso, o que é o que vocês pregam? Tipo, A honestidade. A honestidade. Então, mas ele é contra a honestidade? Não é contra. Porque é numa lógica entre controle e liberdade. Acho que é um pouco desse trade-off. Vou dar um exemplo. Você pode ter um sistema, uma câmera em toda pessoa que está trabalhando para garantir que essa pessoa não vai pegar nada do seu estoque. Home office, por exemplo. Tem um custo gigante, né? Você vai ter tecnologia, mas você diminui seu risco. Ao mesmo tempo, você pode chegar olho no olho na pessoa, engajar a pessoa, confiar nela para que ela não faça isso. Você tem um risco maior? Tem, inevitavelmente, mas você tem um controle menor. Então, acho que é sempre nesse trade-off entre controle e liberdade. Aí o Marcelo colocou home office. Você pode gastar lá num sistema para ficar dentro do computador da pessoa, ou senão você pode olhar no olho dela e falar assim, olha, sabe o que você tem que fazer? Ah, tá. Entendeu? Entendi. É muito de acreditar na pessoa. Exato. Tipo... porque as empresas, elas cada vez mais, principalmente quando elas vão crescendo, elas vão criando ferramentas, soluções, tudo incorporando dentro da empresa para, às vezes, monitorar o funcionário.
para às vezes monitorar coisas erradas que estão acontecendo. Então as empresas às vezes elas gastam muito mais com essas soluções do que propriamente o valor do roubo. Entendeu? Das horas perdidas, às vezes de uma carga desviada. Então hoje o medo da sociedade ele é tão grande que as pessoas preferem pagar mais para prevenir um furto do que de realmente ver até que ponto que as pessoas são honestas ou não. É nesse sentido, entendeu? Mano, foda. E o que eu acho mais foda ainda é que eu conheci você, acho que você também, até antes, num evento, nem existia Sweet Trust ainda. E ver, assim, mais de perto, de onde vocês saíram e onde vocês já estão, a perspectiva que vocês têm de onde vocês querem chegar, eu acho isso muito foda, tipo, trabalho fenomenal que vocês estão fazendo. Quais são aquelas características, o que vocês acham que fizeram vocês saírem ali do início da pandemia, do zero, assim, que vocês tiveram que pivotar tudo, né? Então, praticamente do zero, para chegar hoje com quase 75 funcionários, mais de 200 lojas e com a perspectiva que vocês estão aí de crescer para o Brasil todo. Vou colocar, depois o Vitor complementa, mas eu acredito que sejam as mesmas coisas, tá? Primeira coisa de tudo, simplicidade, tá? Por que simplicidade? Simplicidade, muitas vezes, pode ser comparado com algo ruim. Ruim do tipo, isso é simples, não é algo que vai me atender em tudo que eu preciso. Só que a simplicidade, ela tem um fator muito interessante por trás, que é a humildade. Quando você é simples e não liga pro luxo, não liga... A gente tava discutindo no escritório novo que a gente tá fazendo agora. O Vitor sempre bateu... Eu sou mais o cara pra frente e o Vitor é o cara mais... Não, calma, mais pé no chão. E ele fala, a gente não precisa de luxo. Mas às vezes é mais entender que o simples, muito numa lógica de MVP, por exemplo, um mínimo produto viável, você tem que ser simples. Porque se você quiser sempre fazer o perfeito, você nunca vai fazer. Então, a nossa lógica ela sempre foi essa. Ser simples é o primeiro ponto de todos. Segundo ponto, foco no propósito e no longo prazo. Então, tudo, e aí a gente sempre tem o nosso checklist de cultura e de propósito. Tudo que a gente está fazendo está disseminando honestidade? Está gerando comodidade para as pessoas? Está sendo o mais simples possível? Se não tiver esse checklist na tomada de decisão diária de qualquer pessoa dentro da organização, desde o mais alto até o mais baixo, o que vai acontecer? Cada um vai estar com foco para um lado. Então, pensa num desenho com 50 pessoas, cada um atirando para um lado. O que vai dar? Nada. Se tem todas as pessoas atirando num único alvo, as pessoas elas crescem mais rápido e da maneira correta, tá? E por último, eu acho que a resiliência, assim, como sempre, acho que a resiliência, ela muitas vezes, tem dia, e a gente sempre ia numa linha, tipo assim, tá indo bem, aí cai. Só que quando cai, ele cai num baque que não é igual quando você tá subindo, que é mais gradativo, aí você custa a ver. Quando cai de uma vez. Então, a resiliência nesses momentos, e aí, até linkando com bolsa, essas coisas, a bolsa, ela cresce devagar. Mas ela cresce constante. Por isso que ela cresce. Mas quando cai algo, por exemplo, a guerra da Ucrânia, vai lá embaixo. Então, é mais essa resiliência de saber que, no acúmulo geral, você cresce muito mais, mas mais devagar, do que quando você cai mais rápido. Se você entender a diferença dessas linhas de crescimento e descrescimento, né? Tanto de gás, de energia, de vontade, de tesão mesmo em fazer as coisas acontecerem, se você conseguir balancear, enxergar que você está crescendo, eu acho que não tenho dúvida nenhuma que esses 3 pilares, eles são cruciais. E esse paralelo que você falou aí de empreender com a bolsa é muito real, né? Tem até, acho que o Buffett fala isso. Ele é um bom empreendedor porque ele é um bom investidor. E ele é um bom investidor porque ele é um bom empreendedor. Porque quando você consegue linkar essas duas coisas, você consegue usar o melhor dos dois mundos. Você acha que isso te ajudou? Porque você já investia também, né? Antes de empreender, você até trabalhou com investimentos um tempo. Eu não sei... Eu acho que me ajudou muito a conversar com gente grande, tá? Eu acho que assim, tem esse ponto também, que eu acho que tá cercado de gente grande. Então, por exemplo, hoje a gente preza ao máximo estar perto de pessoas que agreguem pra gente. Tá? Tanto pra gente que eu digo a Biolas como um todo, tá? Então a gente traz convidados para palestrarem para que, a gente já trouxe vice-presidente do McDonald's para falar, dono de multinacional. Então, assim... a gente preza muito por isso. E quando eu trabalhei no mercado financeiro, eu aprendi muito a
não tremer as pernas quando você está diante de uma pessoa que é 30 vezes maior que você. Então, tem essa relação por ter trabalhado no mercado financeiro, mas também entender que nem todo... Que é muito isso que eu falei. Nem todo declínio, nem toda caída, recaída que você tem no momento de empreender, as coisas não estão dando certo. Você não precisa largar, você não pode largar. Porque senão acontece igual na bolsa. Se você sai de uma operação em prejuízo, você vai perder o dinheiro. Você tem a opção ou de sair agora e minimizar o prejuízo com uma ilusão de que vai cair mais, ou você espera com a visão de perspectiva de longo prazo. Então é muito isso. É relação de foco, relação de emocional mesmo. Acho que tudo leva para o emocional de que as coisas elas são de longo prazo. Eu acho que é isso. E até completando essa primeira pergunta de o que trouxe a gente aqui, né, nesse crescimento rápido, sem dúvida nenhuma, primeira coisa, propósito. Deixar isso muito claro para o time, muito claro dentro da gente, porque se não tivesse dentro da gente, a gente não conseguia externalizar isso. Marcelo já colocou bem sobre honestidade, comodidade, né, e simplicidade. Agora, acho que o segundo ponto que a gente tem que colocar sempre é pessoas. Porque, no final das contas, quem faz o negócio são pessoas. No final das contas, a gente precisa delas para toda a parte do processo. E eu até brinco com o pessoal... fui para a nossa Operação Brasília e Goiânia na semana passada e eu falo que eu fico igual um psicólogo. Minha função é chegar olho no olho de cada um e falar: e aí? Tudo bom? Como é que você tá? O que tá de bom? O que tá de ruim? Qual que é a sua rotina? Porque às vezes a gente fica pensando assim, esse processo não tá funcionando aqui, não sei o quê, mas o problema às vezes é um problema que o cara tem em casa. Então, eu acho que essa relação que a gente criou no time, essa cultura que tem dentro da Bionest, sem dúvida... né? Acho que propósito, e segundo eu ia falar aqui, cultura e time, foi imprescindível para a gente chegar onde a gente chegou e aonde que a gente quer chegar. Porque, de fato, a gente tem pessoas hoje muito sangue no olho, pessoas, né, determinadas, com vontade, e um clima muito unido. Isso aí acho que faz toda a diferença. E o que regeu isso foi muito até esses propósitos que a gente tem né, honestidade, comodidade, simplicidade, porque o que a gente descobriu, tem várias ferramentas de gestão e tudo mais, mas a que a gente mais usa é a olho no olho. Que é você chegar olho no olho com qualquer um, criar um laço com ele, entender da situação, porque aí sim a gente começa a estruturar, né, todos os processos. Então, acho que isso aí a gente não pode deixar de falar, não. Propósito, pessoas, foi imprescindível para a gente chegar onde a gente chegou. Mas assim, geralmente quando a gente abre geralmente não, né? Tipo, eu tô generalizando aqui abrir uma empresa, mas quando as pessoas abrem uma empresa, elas focam em ter lucro, né? Vamos dizer assim. Então, o cara, ele encontra a melhor forma de gerar caixa, de ganhar dinheiro, e aí ele faz isso, às vezes, inovando, tendo uma ideia fora da curva que ele ainda não viu no mercado. Você falou da simplicidade, você falou do propósito, etc e tal. Mas, vamos de uma visão mais realista, é uma dúvida, obviamente, isso aqui que eu estou perguntando para vocês pode até ser algo um pouco mais polêmico, mas... quando vocês chegaram à conclusão, vamos estabelecer vamos criar um mercado honesto, vocês pensaram mais nisso tudo que vocês falaram? Não, porque a gente acredita muito na honestidade, que a gente acredita muito no mundo, que as pessoas, elas realmente possuem esse lado, onde pensa no outro, pensa no próximo, ou vocês pensaram da seguinte forma, é uma forma criativa da gente ganhar dinheiro, porque as pessoas vão achar aquilo ali interessante e a gente pode diferenciar no mercado de conveniência, né? Vamos dizer assim, de venda de produtos que as pessoas usam em casa. Até tendo um custo menor também, sem funcionário ali na loja e tudo mais. Não vai ter funcionário e tal. Vocês pensaram mais... óbvio, eu creio que tem um pouco dos dois. Nunca é um ou outro, mas vocês acham que é errado primeiro pensar no individual e que o individual ele pode acabar gerando benefícios no coletivo? Que eu digo isso eu tô querendo ganhar dinheiro, eu tô querendo abrir a minha empresa, eu tô querendo realizar um sonho de ser um empreendedor. Para isso, eu tive uma ideia criativa aqui, que essa ideia criativa pode me ajudar a chegar no resultado um pouco mais rápido. E, como consequência disso, desse meu interesse individual, eu conquisto o interesse coletivo. Acho que você falou a palavra aí que já estava na minha cabeça na hora que você começou a pergunta. Dinheiro, pra gente, não é o objetivo, é consequência. Afinal das contas, a gente não trabalha para ter X lojas, a gente trabalha, de fato, para impactar as pessoas. O nosso negócio é o seguinte, quanto mais pessoas a gente consegue impactar, mais dinheiro sobra.
Então, é lógico que não é aquela questão, nós não somos ONG aqui, não é isso. Mas a gente sabe o que a gente tem que fazer, o nosso negócio ele foi formado para impactar pessoas. E a consequência disso é que a gente gera comodidade, o cara vai lá e compra. Então, assim, não vejo o dinheiro como o objetivo, eu vejo ele como consequência do objetivo que a gente quer. Então, assim, qual que é o objetivo da Bionest? É disseminar a honestidade. E a gente sabe que se a gente fizer isso, nós vamos ganhar dinheiro. Então, eu acho que ter essa relação, não ficar correndo atrás do dinheiro, mas ter a relação de não só aqui no nosso negócio, em honestidade, mas de gerar valor para a sociedade. E que isso vai voltar para você não só em dinheiro, mas de várias formas também. Eu acho que a gente sempre teve essa cabeça. Então, assim, a Heineken, a Bionest, a Coca, a Ambev é muito mais caro do que qualquer supermercado. Por que o cara aceita pagar R$1, R$2 mais caro no produto? Por quê? Porque a gente está dentro da casa dele. Facilidade, né? Exato. Porque a minha experiência ela tem que ser maior do que a sensibilidade de preço que o cara tem. Então, a gente tem que trabalhar em experiência do cliente para que ele não tenha sensibilidade a tanto a preço e ele compre na Bionest. Então, voltando, eu tenho que gerar valor para ele de ser uma baita de uma comodidade, porque é só assim que ele compra. Então, perceba que eu não estou focado na compra, eu estou focado em, primeiro, o cara se fazer da forma honesta, em segundo, em gerar comodidade e que seja experiente simples pra caramba para ele. Se eu conseguir alcançar esses 3 pilares, eu vou ganhar dinheiro. E tem um outro ponto que é o seguinte, quando o sonho é grande, todo o foco e o recurso ele tem que estar direcionado para lá, tá? Então, hoje, por exemplo, o custo da gente investir para abrir mais lojas, ele é maior do que o lucro. Isso é a realidade. Então, não é nenhum ponto de colocar que crescer custa caro. Mas a verba ela tem que estar direcionada para isso e não para outros fatores, tá? Então, por exemplo, a partir do momento que se a gente pensasse em lucro, a gente não abriria mais loja. Porque tira a abertura de lojas, o foco no longo prazo, ela tira a verba do curto prazo. Mas no longo prazo isso aí... Faz mais sentido. Faz mais sentido. Você entendeu? Então, por exemplo, se fosse uma coisa que estivesse pensando em lucro, a gente teria 50 lojas. Estava ótimo. Mas não. A gente não vai mudar uma cultura de honestidade de um país atuando somente em Belo Horizonte. A gente tem que ir para as 25 cidades que a gente já foi, para os 5 estados que a gente está atuando hoje, e tá em todo o Brasil para fazer sentido. Se chegar num momento que a gente fale, olha, a gente aqui tá resolvido, Minas Gerais, Brasília, Goiânia, aí a gente vai lá para outros estados, está resolvido também, beleza, aí o foco é no dinheiro. A solução está completa, o propósito está entregue, aí o pensamento ele vem no dinheiro. Mas só quando estiver em todas essas áreas, atuando em todos esses municípios, com um índice de honestidade e, de fato, pensando nisso. Mas, claro, lucro é imprescindível, não adianta achar, porque o lucro ele faz o crescimento. Então, se não pensar no lucro, não tem o crescimento. Porque, tipo assim, a pergunta que eu fiz na realidade é porque quando a gente está falando de empreendedorismo, né, muitas pessoas acabam colocando o empreendedor como o cara que só quer lucro. Ele só pensa no lucro, ele só está pensando ali em tirar o dinheiro das pessoas e no bem-estar individual. Isso acaba sendo, sim, verdade, só que as pessoas não analisam o que o empreendedor está oferecendo em troca, né? Assim, a gente tem muita facilidade hoje em dia, a gente tem acesso a muita coisa que no passado que as pessoas no passado não tinham, por conta dos empreendedores. Uhum. Então, por exemplo, você tem a oportunidade de comprar a cerveja, comprar os produtos, sei lá, você quer fazer uma sobremesa em casa, você não tem que precisar ir lá no supermercado para comprar, enfrentar fila, perder tempo do seu dia. Você pode simplesmente pegar o seu elevador, descer, ir lá na Bionest, pegar o leite condensado, o Nescau, pronto, comprou, pagou um pouco mais caro? Pagou, mas está pagando esse mais caro por conta da facilidade. Então, assim, Bionest está ganhando? Claro. O produto é mais caro e tal, é um negócio de vocês. Mas o consumidor está ganhando também. Então, eu acho que, às vezes, pensar ter um interesse individual em uma situação, principalmente falando de negócios, se você não entrega um produto muito foda ou uma facilidade que realmente faça sentido, cara, no longo prazo, a tua empresa quebra, velho. Sim. Não adianta de nada o açougueiro falar assim, eu tô vendo que nesse bairro aqui não tem açougue, vou criar um açougue aqui porque tem muita gente que vai querer comprar carne, aí a pessoa vai lá, compra a carne tá estragada. Essa pessoa, ela tem um potencial de acabar com o negócio desse açougueiro. Uhum. Simplesmente chegar para as outras pessoas e falar, não compra lá não porque a carne dele é estragada.
Então, se o açougueiro literalmente largar o foda-se e vender a carne podre, carne ruim, carne estragada, ele não perdura no longo prazo. O próprio mercado vai engolir ele, entendeu? Então ele tem que entregar um produto de qualidade para as pessoas. Eu acho que é aquela lógica, o lucro ele é proporcional com o valor que você gera para a sociedade, no final das contas. Por que a Apple tem um lucro exorbitante? Porque ela mudou a forma como todo mundo comunica hoje. Olha o valor que isso aí gerou. Então eu acho que a gente sempre tem que pensar nessa lógica, né, proporcional. E aí Tem até um ponto antes de entrar, que hoje grande maioria das pessoas hoje que empreendem, elas não conseguem, de fato, chegar no valor do lucro. Que não sabem nem fazer uma DRE. Então, assim, esse é um grande ponto. Entra num ponto, né? A gente vê muito anúncio aí e tal, que de arrasta pra cima, não sei o quê. E aí tem uma frase que a gente brinca muito, que faturamento é vaidade, lucro é realidade. Porque, vou dar um exemplo. Nosso negócio é varejo. A gente faturar 1 milhão, a indústria, que é um outro segmento, faturar 1 milhão, a indústria é uma margem muito maior que o varejo. E aí? Às vezes a mesma coisa de um varejo faturar 1 milhão é a indústria faturando 200. A mesma coisa de um cara de uma mídia social faturar 1 milhão é a mesma coisa de um vendedor de roupa faturar 50. Então, isso aí eu acho que é importante passar para as pessoas, porque acaba que enche os olhos, né? Bateu 1 milhão, bateu não sei o quê. Mas o importante, quanto que sobra lá no final das contas para pagar a conta, para sobrar, para reinvestir no negócio, é o que faz a roda girar. Tem muito influenciador de marketing digital que fala, olha, fiz 6 em 7, faturei 100 mil em 7 dias, não sei o quê. Beleza, quanto você colocou de anúncio? 120 mil. Aí, ó. Ou seja, você faturou 100, mas investiu 120, tá 20 mil no prejuízo. Mal furado, né? Então, faturamento é isso, é métrica de vaidade também. Tráfego ruim esse. 120 mil. Mas, cara, é verdade. Tipo, eu, depois que comecei a estudar finanças na faculdade, eu entendi que, na verdade, cara, tem empresas, às vezes, que, puta empresa foda, gente pra caramba investindo e a empresa não tem lucro. Tipo assim, a empresa não tem lucro. Mas é porque, às vezes, ela tá lá na frente. Exatamente, porque assim, é isso que eu ia falar. A empresa, na verdade, ela não quer gerar lucro no início, no curto prazo, ela quer gerar valor. Ela quer ser uma empresa ali que, vai gerar um valor para a sociedade, para os investidores e ser um puta de um negócio no futuro, entendeu? Tipo, aí, hoje ela não tá dando lucro, mas os investidores estão acreditando no potencial dela no longo prazo. Então, vamos injetar dinheiro nessa empresa aí, porque agora ela não tá gerando lucro, mas ela tá precisando da gente, mas no futuro a sociedade, todo mundo vai depender dela, provavelmente. Tem um ponto Uber, assim... né? Uber é um sim. Mas aí tem que fazer uma análise se é um lucro, se sobra lucro no final da linha. Porque assim, pode ser que sobre o lucro, que não sobre o lucro, operacionalmente falando, das linhas de despesa. Se não tiver sobrando lucro, eu acho que é um problema. Mas se está dando lucro e o lucro está sendo reinvestido, aí já é diferente, entendeu? Você entende que... Tem lucro operacional... o lucro operacional, se ele tiver negativo, é um problema? Comprei por 10, vendi por 5, ganhei 5 de lucro, mas vou investir 20 para criar uma loja. Beleza. Beleza. Porque, tipo assim, eu acho que o lance da Uber, por exemplo, é uma empresa que, cara, chega com uma proposta muito complicada de você, tipo, convencer a sociedade de que é algo seguro. Então, quando a Uber chega no Brasil, você olha, a primeira coisa que você pensa é, cara... Não vou entrar no carro de uma pessoa que eu não sei quem é. Tudo que minha mãe falou quando eu tinha 8 anos, né? Não entra em carro. Exatamente. Como é que eu vou entrar no carro de uma pessoa que eu não conheço pelo aplicativo? Qual o nível de segurança disso? Então, a Uber, ela tem que convencer a sociedade de que aquilo ali vale mais a pena que o táxi. Como ela convence? Colocando o preço lá embaixo. Falando, é muito mais barato que o táxi. E quando a gente coloca o dinheiro, cara, a pessoa vai arriscar. Entendeu? Quando a gente coloca o dinheiro como ponto de decisão... A pessoa, ela arrisca com muito mais facilidade. Ela vai falar assim, pode até ser arriscado, mas é mais barato. Eu prefiro arriscar do que pagar mais caro. Mas isso é CAC, né? Isso daí é Mas aí diferente. que é o legal, né? É uma estratégia inicial. A partir do momento... Hoje tá todo mundo dependente da Uber. Exatamente. Por quê? Mas por quê? Porque o efeito que ela gerou na sociedade foi super positivo. Sim. Então ela conseguiu... Porque não adianta, né? Só ter essa estratégia para baixar a barreira de entrada do cliente e não conseguir fazer com que isso tenha recorrência, seja sustentável. Existe uma lógica que a gente usa muito para crescimento e a gente aprendeu isso muito com G4, Gestão 4.0. A gente muito parceiro lá e tudo mais. Que é a lógica de CAC e LTV. Não tem problema o cara jorrar dinheiro quando você tem um LTV maior do que o CAC. Então, se você tem um LTV que é o Lifetime Value, que é a quantidade de lucro, de dinheiro de fato, que o cliente ele deixa ao longo do tempo,
que é um tempo aí, ele é pré-definido em relação ao churn, né? Essas coisas. Mas se essa correlação, ela dá 3 vezes, maior do que 3, faz bastante sentido no nosso caso, tá? Mas então, assim, a gente delimitando orçamento, por exemplo, orçamento... Não pode ter um orçamento para marketing, por exemplo, o cara vir aqui e falar, não, beleza, você vai entrar aqui, a Uber vai entrar aqui em Belo Horizonte, vai investir 50 milhões para baixar os preços. Beleza. Quanto que isso vai retornar? Às vezes, em 3 anos, já está retornando tudo. Ele é líder de mercado, aí faz sentido. Se tiver toda vez essa parametrização de quanto que você gasta para trazer um cliente e fidelizar esse cara, você sabe que quando você fidelizar ele vai estar com a venda recorrente. Quantas vezes você pede Uber na semana? Quem não tem carro? Pois é. Por exemplo, entendeu? O que eu quis dizer é justamente isso, porque, assim, a gente também pode até entrar na ideia do MVP. Tem muita empresa que ela começa, tipo assim, você pega a empresa hoje e compara quando ela surgiu aqui no Brasil, hoje ela tem muito mais serviço comparado no passado. Por quê? Porque no passado, às vezes, por ser uma empresa nova, empresa da área da tecnologia, ela precisava, tinha que entender que as pessoas não necessariamente iriam abraçar a ideia dessa empresa logo de cara. Então, ela não podia chegar com uma proposta, fazendo um puta do investimento e aí colocando todas as armas dela em jogo. Sim. Porque as pessoas... Confuso, né? Porque as pessoas, às vezes o cara realmente, a Nubank, sei lá, a Nubank já chega com todos os serviços que ela tem hoje em dia, só que em 2014. Que era uma coisa muito fora de, banco digital, não tem agência, né? Chega com essa proposta já com todos os serviços que tem hoje em dia. Cara, às vezes as pessoas não iam abraçar aquilo na época. Então ia ter um custo altíssimo para aplicar tudo que tem hoje em dia, só que naquela época. E as pessoas provavelmente não iam abraçar logo de primeira. E a empresa poderia vir à falência. Então ela tem que começar a ir aos pouquinhos. Tem um serviço básico. Aí do serviço básico as pessoas vão abraçando ali e tal. Aí já está tendo cliente. Cria um novo serviço. Mesmo que ela tenha serviço na gaveta, ela vai instalando esse serviço aos poucos. Devagar, né? Devagar. E acho que é uma lógica também de foco. Porque, assim, a gente está falando aqui do exemplo da Uber, podemos jogar o nosso. O objetivo dela era fidelizar o cliente primeiro num serviço. Então, ela tinha que gastar toda a energia, todo o recurso possível aqui. Depois que a gente já tem um cara que anda de Uber 3 vezes, vai lá e vem o Uber Eats, vai lá e vem o Uber Entregas, né? O Uber Eats até parou aqui agora. Mas que seja. Eu acho que é importante isso. Todo mundo tem uma referência. O que é a Uber? É isso. Mas tem outros canais de venda. E assim, você falou um negócio de time. Time pra gente foi tudo, tá? Tipo assim, quando você tem um bom time, igual você falou, o exemplo do Nubank, lá atrás ninguém imaginava que iria usar um banco sem agência e sem atendimento físico. No nosso caso foi a mesma coisa. O time, ele é prescindível. Por quê? Quando você tem um time bom, um produto bom, uma solução boa, o seu CAC é menor, você gasta menos para adquirir o cara. Só para quem não sabe, CAC é custo de aquisição do cliente. Quando você paga para ter um cliente, o seu custo para você ter um cliente na sua empresa. Isso. E além desse CAC ser menor, o seu LTV é muito maior, porque é novidade pro cara. O cara tá gostando, o cara tá vivendo aquilo no dia a dia. Então, a correlação de crescimento aqui, ela é muito melhor do que se você fosse pegar e tentar implementar isso num outro momento que não fazia tanto sentido. No nosso caso, fora da pandemia. Então, assim, nem tinha espaço para isso, entendeu? Vou colocar um mercado dentro da casa das pessoas antes da pandemia? Tá louco. Isso não existe. É questão de segurança também. Então, assim, o time é tudo. Você falou e eu quis complementar aí. Mano, e vocês venderam uma participação agora, recentemente, pro Super Nosso, né? Como é que foi isso? Eles que procuraram? A história do grupo foi no começo, né? A gente tinha 6, 8 meses de Bionage. E aí a gente bateu na porta do Deck Minas, que é uma distribuidora, que é do grupo, e para comprar produto. Viemos lá, era pechinchar por preço. E aí chegou, e eles já estavam, né, atentos a esse mercado, foi um movimento muito grande. E aí surgiu, fomos subindo escadinha lá, a ideia da Biona chegou lá pro Rodolfo, tem uns moleques lá que estão querendo comprar produto da gente, e eles têm esse negócio, vocês estão querendo começar. E aí tivemos, né, uma sinergia super positiva. Os Super-Nós, pra gente, acho que acima de tudo são professores, né? Pessoas muito bem, que ajudaram muita gente em conhecimento
principalmente no que tange a logística, no que tange a controle, a administração, a compliance e tudo mais. Então, foi um desafio muito grande, né? Assim, chegar a 3 marmanjos lá no meio da mesa, né, de diretoria do grupo, que é um grupo gigante, fatura 3 bi. Então, pra gente foi uma experiência super positiva, vários imbróglios, né, também contratuais, demorou acho que 6 meses pra gente fechar negócio, normal, mas acho que acima de tudo, entra o que o Marcelo colocou, sempre fomos muito simples, muito humildes, e quem nós somos? O Marcelo, no dia que a gente foi fechar o deal com os caras lá, todo mundo de gravata e não sei o que, o Marcelo lá de botina. E assim, acho que isso aí faz toda a diferença, né? O olho no olho e essa simplicidade, isso aí acho que até mesmo para conquistá-los, né? Eu acho que isso aí foi um ponto importante. Total. Então você falou que eles se interessaram porque eles estavam querendo fazer alguma coisa parecida, então já tinha meio que a inteligência de vocês ali por trás. Vocês estavam quantas lojas na época? Umas 30. 30 lojas, 30 lojas. Então, muito do crescimento 30 e 40, depois veio por conta disso. Sim, também? Com certeza. Acelerou ainda mais. Acho que a gente ganhou mais força, né? E eficiência operacional também. Demais. Então, assim, os caras sabem como é que fazem logística, né? A lógica que tem peculiaridades no nosso negócio, a nossa operação roda 100% apartada, mas a gente conseguiu ganhar uma robustez muito maior. Então, assim, o que tange a varejo, precificação, compra, supply, trade. Então, isso aí para o nosso negócio é imprescindível. E a gente conseguiu, de fato, ser muito mais rápido, né? Com a ajuda do grupo, além de abrir portas nacionalmente, que também facilitou bastante a nossa expansão. E como que foi a transação? Foi dinheiro entrando na empresa? Na empresa, tudo na empresa. Nada para o sócio. Para reinvestir em novas lojas? 100% em novas lojas. E para crescimento, né? Acho que até mesmo a gente, né? Assim... nosso intuito sempre foi be honest, a nossa vida até certo ponto, né? Então a gente tem muito essa dedicação e todo o nosso recurso de todos, acho que passa muito por esse sonho. A gente entregou de corpo e alma pro negócio, isso aí foi fundamental também. Foda. E qual que é o payback de uma loja de vocês? Uma loja, ela gera aí de 8 a 15 meses. Depende, de 8 né? a 15 meses. De volume, de venda. Tem loja de 3 mil, tem loja de 50, 80 mil. Então, é difícil. E o que implica assim nesse valor mais? Onde ela está instalada, a quantidade de pessoas que tem no prédio? Alguns fatores. O primeiro fator é quantidade de pessoas que consomem ali. Então a gente chama de share of wallet, que é quanto por cento das pessoas realmente consomem na Be Honest, do local. E quanto maior esse índice, melhor, mas também tem que ter mais pessoas. Então a gente trabalha com a régua de número de pessoas por local. Recorrência é um ponto muito importante e ticket médio também. Recorrência é quantas vezes que o cara vai na loja comprar por mês e ticket médio é quanto que ele gasta numa compra. Como é que você faz essa análise? Como é que você capta esses dados? A gente quantas vezes aquela pessoa em específica, sei lá, o Rogério do prédio tal, quantas vezes ele vai na Be Honest por dia? É cartão mesmo? Você vê e hoje tem um aplicativo, então ele já dá pra gente. Que a gente consegue com precisão, né? É tudo vinculado a dados. E aí a gente consegue também via cartão. Em várias situações, porque é muito difícil ter mesma pessoa com os últimos 4 dígitos finais de cartão no mesmo condomínio. Então a gente acaba associando uma pessoa a um cartão. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, como que o Marcelo colocou, quantidade de pessoas, tem prédio de 100 apartamentos, tem prédio de 500. Né? Um ponto importante, localização, aí tem vários pontos, né, de negócio, assim, que a gente aprendeu muito e já erramos demais. No começo a gente colocava lá em 20 apartamentos, não deu certo. Não tem jeito de dar, é difícil, né? Um público pequeno. Então, acho que esse know-how aí foi muito no erro e no acerto. Qual que é o maior Be Honest que tem hoje no Brasil? Maior em... Maior loja. Maior questão loja. de tamanho. É no Vila da Serra. Não, questão de tamanho é no Vila da Tamanho Serra e faturamento. Também. O Cinestar é tamanho... mas Vila da Serra em geral. É Vila da Serra. Ali foi um Mas polo. aí, tem um que chega a ser surreal. Não. É porque eu já fui nos Be Honest, assim, é uma prateleira com 2 geladeiras, assim. Não, nós temos ponto com 5, 6 geladeiras, 2 freezer. Mas nada estratosférico. Nada grande, assim, não. É reduzido, né? A gente pega todo o mix de produtos mais básicos, mas, por exemplo, nós não vamos ter 3 geladeiras da Coca, porque não faz sentido. O que é a lógica muito do mix? E aí, voltando, o Supernossa ajudou muito nisso. A gente não precisa de ter 3 desodorantes. Eu tenho que ter um, porque eu tenho espaço limitado. Então, isso tudo aí a gente vai reduzindo bastante mix. A intenção é ter só curva A, só o que vende. Porque o espaço é muito limitado. Dentro do condomínio, o condomínio não está preparado para ter um mini mercado. A gente chega lá, bate na porta e faz a instalação, né? Consegue um local, às vezes faz construção e por aí vai. E a situação mais louca, assim, que você já passou, assim, com a Be Honest? Negócio que vocês chegaram um dia inteiro e vocês ficaram só falando disso.
Fala, cara, realmente aconteceu. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Teve alguma coisa? Pô, tem várias coisas, né? Não é? A gente fica falando coisa boa aqui, mas tem problema. Assim, tem várias situações que a gente vê. Quando acontecem essas desonestidades, dói demais na gente, acima de tudo. A gente vê, né, a pessoa e depois vai falar com elas. Teve uma situação... vocês vão falar com a pessoa depois? Em algumas situações, sim. Mas aí você descobre como que a pessoa foi desonesta? Tem câmera? Tem câmera. E aí tem câmera, eu consigo ver pelo sistema de pagamento se foi pago ou se não foi. Tem loja que tem controle de acesso, cruza os dados, chega a pessoa. Tem situações, teve uma situação interna que marcou muito. Nós somos muito jovens, né? E aí, isso tem quase um ano, 6, 8 meses, chegou uma pessoa que era do nosso time e chegou e não estava satisfeito e tudo mais, e chegou de uma forma bem ríspida e chegou falando, não, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês são moleque, não sei o que, e acabou com a gente. Isso uma pessoa dentro da empresa? Dentro da empresa. E honestidade, não sei o que, isso aí é utopia e papapá. Bom, seguramos e falamos uma coisa que eu falei para ele, se você não acredita mais na gente, não acredita na ideia, você não tem que estar aqui. E só que foi um negócio, né? Primeira vez que eu tô compartilhando isso aí, mas eu acho que marcou muita gente. Foi a situação, acho que, mais tensa. Porque, todo mundo jovem pra caramba, é lógico, a gente tem uma direção, a gente tem um Super Nosso, que é uma empresa gigante por trás, que auxilia em tudo, em controle e tudo mais. Mas ter essa provação, né? Isso aí para pessoas jovens é um desafio. E como que a gente resolveu isso? De novo, com simplicidade, com resultado. Porque a partir do momento que você senta na mesa, com maior tranquilidade de olhar no olho de todo mundo, tendo embasamento do que você faz, né? Tendo um número por trás para jogar isso, pronto, não tem discussão. Aí pode ter várias interpretações, teoria da conspiração, mas o número é factível. Então, assim, acho que foi um desafio muito grande, né? Internamente, mas a questão daquele conflito que a gente teve, né? Que falam que a gente ia acabar com a empresa, que a honestidade não valia de nada, que esse negócio era louco e tudo mais. Tá. E vocês esperavam, quando ali no início da pandemia, vocês estavam zero de faturamento, que ia chegar, sei lá, pouco tempo depois, menos de 2 anos, e ia ter um grupo grande querendo comprar a participação de vocês? Foi até antes, né? Foi assim, foi poucos meses. O do Super Nosso foi poucos meses. Foi logo ali no início da pandemia? Foi logo no início, foi bem no começo. Até menos, assim, foi muito rápido. Mas as coisas acontecem muito rápido, mas a única certeza que a gente sempre teve é que daria certo. Acho que assim, nós nunca tivemos dúvida nenhuma que o negócio iria deslanchar. É isso. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que a honestidade é a cereja do bolo e a maior dor do Brasil. Então, se o princípio básico do empreendedorismo é o empreendedor criar soluções para dores, se você cria uma solução boa para a maior dor do país, não tem como dar errado. Ninguém fala de honestidade. E é a maior dor do país mesmo? Na minha opinião, a corrupção é a maior dor do país. Tá. Entendeu? É verdade. Porque, assim, as pessoas podem falar, o maior problema do Brasil é a saúde, a educação. E se tivesse a verba real destinada para saúde e educação? Então, assim, na minha opinião... e na opinião eu não peguei o contraposto, que seria a corrupção. Sem honestidade. Falei, as pessoas não seriam honestas. Aí eu pensei bem, é verdade. Então, assim, a corrupção, ela, sem dúvidas nenhuma, na minha opinião, na do Vitor e de todos nós, é o maior problema do país. Cara, eu acho legal, assim, você tentar combater, por exemplo, corrupção empreendendo. Porque tem muita gente que tenta combater corrupção só, sei lá, com discurso, né? Você mostra na prática, além do discurso, que você tem o discurso, igual você tá aqui agora, você tá discursando. Mas, você tem um negócio rodando no Brasil inteiro, funcionando 24 horas por dia. Entendeu? Isso é uma lógica. O Vitor até sempre... um dia eu tava lá sentado lá e o Vitor veio conversar comigo. E a gente descobriu a coisa mais valiosa de qualquer negócio, que chama RTB. Reasons to Believe. Não adianta eu vir aqui... Razões para acreditar. Razões para acreditar. Não adianta eu vir aqui falar que nós estamos combatendo a honestidade... sem ter loja. Não, mas agora quando eu venho aqui e falo, a gente tá combatendo a honestidade, a gente tem mais de 200 lojas no Brasil inteiro, a gente tem campanhas de honestidade, a gente tem mais de 95% de honestidade. Que eu gosto de colocar uma pessoa tava no boteco e falou assim, eu vou mudar a forma como as pessoas se comunicam. A galera chegou e falou, você é louco. Chegou lá e passou 10 anos e essa pessoa foi lá e hoje
20% de todos os telefones é dela, e ela já vendeu mais de 2 bi de telefone, que era o Steve Jobs. Quando a gente fala que a gente vai disseminar a honestidade, acho que é mais utópico ainda do que mudar as formas como as pessoas se comunicam. Mas aí que a gente, né, descobrimos essa metodologia de RTB, que é, nós disseminamos honestidade. Nós já estamos na casa de quase 100 mil pessoas, nós temos 95% de média de honestidade, nós temos mais de 220 mercados. Os nossos RTB são longe de ser convincentes quanto da Apple hoje. Alguém tem dúvida que a Apple modificou a forma como as pessoas comunicam? Nenhuma. Da Bionest, às vezes, nós não temos ainda a magnitude que a gente quer. E foi aí que a gente traçou o nosso crescimento. Poxa, não quer disseminar a honestidade? Então vamos focar nesse RTB. E é em tudo. Então, por exemplo, a gente acabou de construir um parquinho dentro de um condomínio com dinheiro do repasse. Peraí, mas... Ah, tá. A gente paga um repasse pro condomínio, tá? Então, quanto mais honesto, maior o repasse. Beleza? Sobrou uma verba. A gente construiu um parquinho para crianças dentro de um condomínio com esse dinheiro. Teve a doação dos kits, 80 kits que nós doamos. Teve, a gente acabou de doar 80 kit de quê? De material escolar para... Com repasse, Isso. com a honestidade. Aí o que acontece? Isso é um De hospital um lá em Brasília, hospital. De um ponto. A gente chegou e falou assim, olha, o que era a campanha que a gente fez? Olha o efeito que a honestidade aqui causou para a vida de 80 pessoas. Ah, então você ainda dá uma recompensa pela pessoa ter sido honesta. Só que aí o que é o RTB? É em vez de falar, toma esse parquinho, esse parquinho foi conquistado por vocês e pela sua honestidade. A Bionest não fez nada. Entendi. Entendeu? Então, o RTB ele tem que ser aplicado em todas as comunicações, desde a gente estar falando isso aqui, até uma carta que está no ponto, até uma ação que é feita, mostrando que... Eu até peço para vocês aí, é bom vocês terem entrado nesse assunto. O propósito do podcast é trazer pessoas de tudo quanto é nicho para falar de negócios e mostrar que, cara, negócio está presente até onde você não imagina, né? Então, tipo assim, a gente traz empreendedor do digital, a gente traz empreendedor da música, a gente traz empreendedor, sei lá, da gastronomia, a gente traz de tudo aqui no podcast. E a gente quer entregar uma recompensa para o nosso público, tipo, de que vale a pena consumir o Aurum, mas não só pelo, tô no trânsito, vou ouvir 1 hora de podcast. Algo que vá além disso, sabe? O cara tem uma recompensa ali por ele estar nos acompanhando. Tipo, por exemplo, você tem a recompensa da honestidade. O estabelecimento que foi honesto ganha os pontos aí para que vocês fazem, vocês convertem em doações e prêmios, enfim. A gente quer ter algo tipo esse aqui no Aurum, uma recompensa pelo usuário acompanhar fielmente o nosso podcast. De que o nosso podcast faça parte da vida dele e, obviamente, reasons to believe, né? Razões para acreditar no nosso trabalho e em cada episódio que a gente lança, possa sim contribuir na vida dessa pessoa. Deixa eu ver se eu entendi, eu vou fazer ficou meio confuso. Mas o que é o ponto, tá? A gente acabou de lançar uma estratégia nossa de modificar mesmo, por exemplo, nas nossas mídias sociais. A gente acabou de lançar o Honest Channel, que o Honest Channel ele é um canal da honestidade. A gente vai pagar para as pessoas que contarem qualquer tipo de história de honestidade que elas já viveram. Então, qualquer um dos ouvintes do podcast que quiserem contar uma história de honestidade, qualquer coisa que seja uma caneta que ela encontrou no metrô e devolveu para a pessoa, nós vamos dar aí 15% de desconto em qualquer loja. Que bacana. Tá? Então, acho que era isso, o modelo seria esse. Uma coisa dessa, tipo assim, a gente pensa em entregar uma recompensa para a pessoa além do conhecimento que ela está adquirindo aqui acompanhando o podcast. Show. Alguma recompensa para ela falar assim, cara, consumir conteúdo de valor vale a pena pra caramba. E ela mostrar isso para outras pessoas e que isso impacte a vida de outras pessoas e outras pessoas venham assistir o podcast para, enfim, entender que vale a pena acompanhar o Aurum. Entendeu? Eu acho legal, tem que ser trabalhado, né? Tem que pensar. Agora, um ponto que envolve muito isso, e a gente viu um tempo atrás, foi até questão de Instagram, né? A gente olhou o nosso Instagram e olhava assim, isso aqui não é a gente, né? Isso aqui não tá falando nada de honestidade. A gente fala isso o tempo todo, a gente só fala disso. E aqui é comodidade. Comodidade, simplicidade. E aqui a gente tá colocando só a arte padrão lá para falar que tem desconto no Dia dos Pais, que a gente quer captar condomínio. Não é isso. Então, eu acho que é importante ter essa sinergia em todos os meios de comunicação. Toda forma que você vai comunicar aí com quem escuta o podcast, tá envolvido. O que você quer entregar com ele no final das contas?
E deixar isso muito claro, olha, você vai escutar aqui o canal para conseguir isso. O objetivo aqui nosso é que você chegue aqui. Então, é muito difícil isso, mas é aquele negócio, né? A gente tem que estar muito bem internalizado para conseguir externalizar isso, senão não tem jeito não. E qual foi o melhor investimento que vocês já fizeram? Ah, foi o meu, R$50. Conta um pouquinho aí. Foi quando... O Marcelo, quando ele começou a questão lá do sanduíche, eu não tava aqui não, eu tava de intercâmbio. Eu voltei pra escola, aí eu olhei aquela barraquinha, falei assim, pô, velho, que coisa... Sabe quando você olha pra aquele negócio, por que eu não pensei nisso antes? Aham. E aí chegou o Marcelo, um amigo nosso que tava, né, trabalhando nisso e tudo mais. E aí chegou, eles não estavam, né, dando certo também e tudo mais. E aí... Ele, não quero mexer com isso não. Eu falei assim, beleza, então me dá a sua parte aí, que era, sei lá quantos por cento que era, eu pago aí R$50 em 5 almoços pra você. E aí pronto, foi assim que eu virei sócio da Bionest. Então acho que foi um baita investimento. Foi o melhor de TV. Baita investimento. E depois de alguns poucos anos, R$50 viraram o quê? Quantos milhõezinhos aí? Deixa o mercado falar, Deixa o mercado falar. O meu... O melhor investimento que eu fiz, cara, foi ter ido para São Paulo quando a Bionest estava começando. Acho que Ter ido para São Paulo, você ter ido ou abrir loja lá? Eu fui para São Paulo para conhecer algumas pessoas e pessoas que abriram portas. Então, o melhor investimento que eu fiz foi a passagem de avião que eu comprei para ir conhecer um colega meu que ele é diretor da XP hoje, sócio da XP também. E ele abriu muitas portas para mim. Então, o melhor investimento que eu fiz foi... E foi bem interessante, que eu conversando com ele pelo direct do Instagram, a gente já se conhecia da minha cidade. Ele virou e falou, quero te ajudar e tudo mais e tal. Eu falei, não, beleza. Comprei a passagem, mandei para ele, falei, tô indo, tal dia. Depois disso, acho que assim, isso foi a principal abertura, não no sentido que assim, cara... mudou a vida, mas ela mostrou que, cara, quando a gente quer chegar, alcançar qualquer tipo de pessoa, ou qualquer tipo de vitória mesmo, você só tem que pegar aí. Então, acho que isso impulsionou muito, conheci muitas pessoas depois disso, abri muito o leque do que eu pensava, e depois, claro, foi a compra dos sanduíches, a compra das palhas italianas para começar o modelo, mas acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz, foi a passagem para São Paulo. Legal. Sensacional. Isso aí de conhecer pessoas, investir em networking faz totalmente diferença. Eu falo assim, tranquilamente que 90% dos resultados que eu tive na minha vida foi por conta de meia dúzia de pessoas que eu conheci. Essas pessoas, elas abrem portas e... tem aquela galera que acha que consegue os trem sozinho e tal, mas eu acho que quanto mais você se aproxima de gente boa, mais as coisas acontecem. Aquela história, né? Sozinho você vai mais rápido, junto com alguém você vai mais longe, né? E até nisso o podcast é muito interessante. Até pergunta às vezes pra gente qual que é a melhor parte de fazer um podcast. A galera paga a gente pra toda semana conhecer uma pessoa foda, diferente, aprender com aquela pessoa. Hoje a gente aprendeu muito aqui com vocês também. Então, obrigado pela participação de vocês aqui. Foi fenomenal esse papo. Fica aberto aí o convite para uma parte 2 depois também. E, gente, é isso. Palavras finais. Eu queria agradecer primeiramente a todo mundo que assistiu. Obrigado por terem vindo aqui. Eu acho que a ideia de vocês é algo muito foda. É o empreendedorismo... Por propósito. Com uma coisa ali por trás que vai... acho que não tem nenhuma palavra que resume bem aí o que vocês fazem. Acho que é propósito misturado com valor, com muita coisa. Eu acho muito bacana. Já tive o prazer de palestrar junto com você lá no IFL. E, gente, palavras finais aí pro pessoal. Falar um pouco sobre... qual mensagem vocês querem passar pro mundo agora? E onde que a galera pode encontrar vocês e a Bionest também? O mundo ele precisa de honestidade, principalmente o Brasil. Então, é muito importante a gente levar isso conosco mesmo, entender que hoje o maior problema do Brasil é a corrupção e a gente tem que lutar contra isso. Então, cada pessoa que puder falar sobre honestidade, que puder brigar por honestidade, eu acho que esse vai ser o principal dom que vocês vão ter, a principal coisa que vocês podem nos ajudar e ajudar o país. Então, hoje vocês podem encontrar a gente em Bionest Brasil, no Instagram, nas outras redes sociais também, só procurar Bionest Brasil que vocês vão nos encontrar.
E, enfim, ser honesto é o que há. Boa. Acho que o melhor, o nosso cliente não é quem compra, né? É quem tem esses valores aí internos. É isso que a gente quer, no final das contas. Então, agradecer a todos que escutou a gente prosear um cada aqui também, falar a nossa história. Pessoal, muito obrigado, Peroni Stuart. Tamo junto. E conta com a gente também, vamos fazer muita ação, muito bom, né? Vamos botar um Bionest aqui no podcast? Ué, claro, cara. Toda hora. Só pra vocês. Só pra gente. Será que a gente pode comer de graça? Vai ter só água energética. Eu percebi que vocês vivem só disso aqui. Não, a galera é fit aqui. Hidratado. Exatamente. Muito obrigado. Ó, galera, deixe seu like aqui embaixo, manda esse vídeo pra aquele seu amigo desonesto que você sabe que é. Ensina a honestidade pra ele. Foda. Mas é isso, galera. Tamo junto. Muito Valeu. obrigado. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.